Vamos começar mais uma aula de Química Farmacêutica. O tema dessa aula é isolamento e purificação de fármacos. Bem, quando a gente trata desse tema, isolamento e purificação de fármacos, qual é a importância dele? Nós temos que lembrar que os fármacos, eles podem ter tanto uma origem de um produto natural, esse produto natural pode ser um extrato vegetal, pode ser advindo de um micro-organismo, de animais e etc. Ou mesmo os fármacos sintéticos, isso mesmo. Os fármacos sintéticos, quando nós estamos realizando uma síntese no laboratório, nós utilizamos reagentes e produtos. E esses reagentes, ao formar os produtos da reação, a gente, no meio reacional, não vai ter uma conversão completa dos reagentes no produto desejado. Nós temos, muitas vezes, na maioria das vezes, é claro, impurezas, e essas impurezas podem ser resíduo dos reagentes, pode ser subprodutos da reação, e aí, nesse meio reacional, nós precisamos purificar esse produto. Então, a gente tem aqui fármacos, podem vir das fontes naturais, e aí a gente precisa realizar também essa purificação, e o isolamento ele faz necessário. Por quê? Porque a gente precisa identificar essas substâncias. Então, é muito complicado você identificar um composto dentro de uma mistura. E as nossas moléculas, elas estão originalmente numa mistura, seja no extrato vegetal, seja nesse fármaco que foi obtido por síntese, através de um meio reacional. Então, se faz necessário o isolamento desses compostos. Obviamente que, quando a gente se trata de produtos naturais, é muito mais complexo, porque as plantas produzem uma grande quantidade de substâncias, então é mais desafiador você realizar um isolamento a partir de um produto natural do que dentro de uma síntese que você já sabe, os reagentes que você utilizou naquela síntese, você já tem um planejamento, você já tem mais ou menos os produtos esperados, então é muito mais simples, você consegue criar estratégias para esse isolamento. Bem, então a gente, como eu falei com vocês, nós podemos ter produtos naturais, onde a gente pode obter esses compostos através de técnicas de maceração, A técnica de maceração, ela, só relembrando aqui, é quando você coloca o material, de material vegetal, por exemplo, em contato com o solvente extrator, a temperatura, e pode ser na temperatura ambiente. Então, os compostos que são solúveis em um determinado solvente extrator irão migrar desse material vegetal para o solvente. Então, a gente realiza um processo de extração. E também nós temos outras técnicas, A maceração ela é clássica, a gente tem extração por Soxhlet, onde a gente tem aí um aquecimento, E aí você vai ter também o reciclo desse solvente, nós temos, técnicas de infusão, que é o preparo do chá que a gente faz, basicamente, o abafamento, você coloca a água quente sobre o material vegetal e cobre, a decocção, onde você vai ter o cozimento, literalmente, do material vegetal junto com a água, e a destilação por arraste a vapor, que ela é específica para a extração de óleos essenciais, principalmente. Então, a gente, pensando tanto em compostos que sejam oriundos de produtos naturais, quanto com substâncias que vêm da síntese, a gente vai, inevitavelmente, precisar recorrer a essas técnicas de separação e purificação para a gente poder identificar esses fármacos através das técnicas espectroscópicas que a gente vai tratar um pouco mais adiante. Então, vamos para a situação mais simples, que seria, por exemplo, uma síntese. Então, a gente tem, por exemplo, um reagente A, de maneira bastante simplificada, reagindo com um reagente B, formando
um produto C e, obviamente, nós teremos sim subprodutos D, E e F e assim sucessivamente. Então, eu vou simplificar com esse esqueminha mais fácil possível, tá? Então, veja bem, a gente tem no meio reacional, o que vai acontecer? Você vai ter, né, essa reação. A gente tem que lembrar que essa reação, gente, ela é um equilíbrio químico. Então, por se tratar de um equilíbrio químico, né, o que a gente tem? Nós temos essa seta aqui, ela é, né, nos dois sentidos. Então, você vai ter um equilíbrio, né, essa reação vai se processar e vai chegar um momento que as concentrações de A e B não mudam, assim como C e D. Então, você vai ter, é quando a gente diz que a reação chegou ao final, tá? Então, nós temos aí um equilíbrio químico acontecendo, por isso que, né, a gente, né, vai ter, obviamente, mistura. Então, não tem como você realizar uma reação e você não, né, e você não tem misturas. Então, vamos colocar aqui uma setinha que seja um pouquinho mais fidedigna, né? O ideal é, eu não estou encontrando uma seta onde a gente tem ali, mostrando mesmo que existe um equilíbrio químico, tá? Bem, então, vai chegar uma hora que as concentrações não vão mais variar e eu digo que minha reação, ela chegou no final. Bem, a gente, né, pode monitorar essa reação através de placas de cromatografia em camada delgada. Então, a CCD, ela sem dúvida, né, ela é responsável, né, vamos tentar imaginar aqui uma plaquinha, né, e a gente está acompanhando essa reação. Então, nós temos, né, aqui o padrão. Se você tiver o padrão, melhor ainda, né, que vai ser C, que é o composto que a gente está interessado. Então, a gente vai colocar esse padrão C. Não estou conseguindo tirar isso aqui. Então, nós temos um padrão C. E a gente tem a mistura do meio reacional, né? E aí, nesse meio reacional, obviamente, nós vamos ter um pouco de tudo. Então, a gente aplica, né, esses pontinhos na placa. A gente vai aplicar esse pontinho na placa, tá? Do meio reacional e do padrão. E a gente vai o que? Eluir essa placa. E nessa eluição, nós obviamente já teremos que ter aí um sistema de solvente, né? Um sistema de solvente pré-estabelecido, que a gente já saiba que nossa mistura vai separar. E aí, após essa separação, o que a gente vai encontrar? Nós vamos ter, por exemplo, o nosso reagente, né? Nós vamos ter aí o nosso produto C. E ele vai ter um determinado RF. Tá? E no meio reacional, a gente vai ter, obviamente, os 4 compostos. Né? Então, a gente vai ter também aqui o meu produto C, que a gente está simbolizando aqui com amarelinho. Só que a gente também vai ter,
reagente, né, A, B e C. Então, a gente... Só que, claro, a gente espera isso que seja em menor proporção. Então, a gente vai ter mais ou menos isso daqui no nosso meio reacional, tá? Que eu vou tentar ilustrar aqui para vocês. Vou colocar aqui diferentes cores. Então, a gente vai ter mais ou menos isso aqui na nossa plaquinha. Vou colocar por diferentes cores para facilitar aqui para vocês. Preenchimento. Eu estou conseguindo mudar essa cor. Deixa eu tentar mudar essa cor aqui, que ela tá chata para... Tá, vamos colocar aqui. Vou colocar aqui um outro produto. Tá? Então, o que nos interessa? Como é que eu sei, né, onde é que está meu produto? Aqui pelo RF, que é pelo fator de retenção, que vocês, né, já devem se lembrar que eu vou ter uma distância, né, a gente vai ter aqui uma distância, aqui achei que a gente vai colocar uma outra cor. Vamos lá, deixa eu tentar selecionar isso aqui, mudar a cor dele, para ficar bem bonitinho. Tá, vamos supor que isso aqui seja o outro produto. Então, nós temos a distância percorrida pelo solvente, a gente tem a distância percorrida pelo solvente e a distância percorrida, tá? Então, aqui é a distância que percorreu o solvente, a partir do ponto que a gente aplicou a placa. E nós temos, né, a distância percorrida pela amostra, que é essa daqui. Tá? E aí a gente coloca aqui ele no centro, para a gente calcular direitinho esse RF. Então, essa divisão, né, entre a distância percorrida pela amostra e a distância percorrida pelo solvente, nós teremos o quê? O RF. Tá? Então, o que vai ser o RF? O RF vai ser igual a distância percorrida pela amostra dividido pela distância percorrida pelo solvente. Então, a maneira mais fácil, né, de se monitorar uma reação é através da cromatografia em camada delgada, que a gente está vendo aqui. Bem, então qual seria a primeira estratégia que a gente poderia pensar para esse isolamento, para essa purificação? Primeiro, a gente se pergunta, os meus compostos que estão presentes nessa mistura, eles têm solubilidades parecidas ou a solubilidade deles é diferente? Você tem compostos mais polares ou apolares? Se essa pergunta for sim, se eu tiver pelo menos um ou dois compostos que apresentem uma grande diferença de polaridade, nós podemos usar como recurso as técnicas de partição, né, na partição líquido-líquido. O que é a partição? A gente utiliza uma mistura de solventes immiscíveis, isso é importante frisar, e no qual
uma das substâncias de interesse seja solúvel em uma e não seja solúvel na outra. A mesma coisa para os demais compostos. Então, essa diferença de solubilidade vai proporcionar essa diferença, vai viabilizar essa separação. Então, a gente pegando aqui, né, um funilzinho de separação, que vocês, né, já conhecem bem. Então, a gente, né, utiliza um funil de separação. Vou colocar uma figurinha aqui para ficar melhor a ilustração. E aí, nesse funil de separação, a gente vai fazer o quê? Vou colocar isso aqui mais para cima. Nós iremos colocar uma mistura de 2 solventes immiscíveis. Então, hipoteticamente, né, vamos colocar uma situação aqui mais tranquila para a gente trabalhar. Vamos supor que a gente tenha muita sorte e o meu composto de interesse seja, só ele seja mais polar, né, eu estou dando uma hipótese, e os demais sejam mais apolares. Então, meu problema está praticamente resolvido, né? Então, vamos supor que o composto C ele seja solúvel em metanol. Tá? Então, vamos supor que ele seja solúvel em metanol e os demais solventes, os demais compostos, sejam solúveis em hexano. Então, a primeira coisa que eu vou me perguntar, metanol, ele é miscível em hexano? Né? Se a resposta for não, se eles não forem miscíveis, a gente pode sim utilizar essa mistura. E aí, o que vai acontecer? Nós iremos pegar esse meio reacional, então nós vamos ter um meio reacional contendo a mistura. Então, meu meio reacional, aqui, né, no beckerzinho, a gente vai ter A, B, C e D. Né? Nós temos aí uma mistura, que é o meu meio reacional. O que a gente quer realizar? A gente quer realizar essa separação. Então, a gente, né, vai adicionar uma mistura de solventes. Então, vamos supor que A, B e D sejam solúveis em hexano. E o meu produto C, deixa eu colocar aqui, porque a gente não tem E o meu produto C, ele é solúvel em metanol, olha que sorte. Então, fica muito mais tranquilo, muito mais fácil. O que a gente vai fazer? Vai colocar essa mistura aqui no funil, e aí você vai formar 2 fases, tá? Então, a gente vai observar a formação de 2 fases. Então, como é que eu sei qual é o solvente que está em cima e o solvente que está embaixo, gente? A gente tem que buscar a densidade. Então, o solvente que for mais denso dessa combinação vai estar na porção inferior do funil de decantação e o solvente menos denso na porção superior. Então, obviamente, como, né, eu já sei que o hexano ele é menos denso, eu vou, né, ele vai ficar na porção superior aqui do funil, e o metanol ele vai ficar na porção inferior, né? O metanol ele é mais denso. Então aqui a gente vai ter o metanol. E aí olha só que sorte, né? Então, nessa fração hexânica, quem é que vai estar lá? A, B
e D. Então, eles vão estar nessa porção superior aqui do funil. E, com muita sorte, né, a gente tem aí o produto C, que é o que nos interessa. Ele vai estar onde? Ele vai estar na porção inferior. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos, né, recolher essa fase de baixo, essa fase inferior que contém o metanol. Então, nosso trabalho aqui fica muito mais simples. Então, eu vou pegar um beckerzinho e vou recolher a porção inferior com o meu produto C. Tá? Então, eu vou ter aqui meu produto C. Que vai ser o quê? Esse amarelinho aqui. Então, a gente vai ter aqui o produto C. E aí, a gente vem com outro becker, né, se me interessar ainda. Eu vou agrupar isso aqui. E aí, a gente, né, coloca isso aqui no cantinho. Né. E a gente vem aqui e recolhe o produto, né, o restante, se a gente tiver algum interesse no restante. Então, aqui nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a fração hexânica, que vai ter a mistura, né, dos compostos que não nos interessam. E aí a gente consegue o quê? Realizar a separação. Tá? Então, muito simples. E aí, o que a gente faz agora? A gente tem que pegar esse produto, o nosso produto C, e eu tenho que identificar, né? Então, a gente vai identificar esse produto através das técnicas espectroscópicas. Quem são as técnicas espectroscópicas? É o ultravioleta, tá? Ultravioleta, a espectrometria de massa, o infravermelho e principalmente a ressonância magnética nuclear, que são as 4 principais técnicas. Bem, mas antes mesmo da gente ir lá e fazer a identificação espectroscópica, né, a gente tem que garantir que realmente nesse procedimento de partição eu não tenho nenhuma contaminação dos outros subprodutos ou dos reagentes. Então, a gente pega aqui e faz o que, gente? A gente faz uma plaquinha novamente, né? Para a gente ter certeza, tá? A gente precisa ter certeza que nós, né, só temos o produto C. Então, a gente vem aqui, aplica, né, a nossa amostra na plaquinha, tá? Cadê o pontinho? Então, a gente vem aqui, aplica, faz a CCD, e aí a gente confirma se realmente, né, a gente conseguiu realizar a purificação. Então, o sonho da gente é que a placa fique assim, só com pontinho, né, da substância que a gente tem interesse. Mas, obviamente, pode acontecer, gente, de vir um pouco de resíduo. Às vezes a gente dá esse azar e a purificação não fica, às vezes,
tão perfeita, e aí pode acontecer isso daqui, né, que a gente chama de expectativa e realidade. Então pode acontecer, olha lá, e se isso acontecer, significa que o seu procedimento ele não foi bem sucedido, tá? Então vamos supor que esse vermelhinho aqui seja o produto D, ou seja, obviamente D, né, por ele ser também um dos produtos, ele provavelmente vai ter uma similaridade química, né, uma similaridade estrutural com C, e ele vai, obviamente, ter ele pode ter uma solubilidade um pouco parecida com C. Então isso é um problema, né? Então vamos supor, aconteceu isso, Angélica. Eu não tenho só C e D, ainda veio o produto, eu não tenho só C, veio o produto D também. Bem, a gente pode tentar realizar novamente esse procedimento de partição, né? Inicialmente com essa mesma combinação, pode ser que você na hora que abriu lá o funil não teve cuidado na hora de recolher, ou eu posso, né, se eu conhecer bem a estrutura química desses dois compostos, imaginar dois solventes immiscíveis e que C seja mais solúvel, né, do que D. Então essa é uma possibilidade. Ou então, né, se a gente esgotar aqui, vamos supor, na partição, não tem mais como purificar, né, aí a gente entra nas técnicas cromatográficas. Mas é mais fácil você fazer uma espécie de pré-purificação de uma mistura utilizando a partição, porque é mais fácil separar na coluna 2 compostos do que 4 compostos. Então, se eu consigo já eliminar 2 substâncias indesejadas no procedimento de partição, que é um procedimento mais simples, eu só preciso agora recorrer a uma técnica cromatográfica para separar, né, C e D. Então, vai ficar mais fácil. Bem, e aí é onde a gente entra, né, nas técnicas cromatográficas, que é o carro-chefe dessa parte de isolamento e purificação de fármacos, né, de compostos orgânicos. Então, né, eu quis trazer essa introdução aqui para vocês, essa situação hipotética, né, na síntese que ela é mais simplificada. E agora nós vamos, né, falar um pouco dessas técnicas. Então, isso também vale, gente, para extrato. Então, no extrato vegetal, né, eu posso fazer uma pré-purificação utilizando as técnicas de partição. Obviamente que eu não vou ter só 3, 4, 5 compostos, mas já facilita bastante lá na frente os procedimentos cromatográficos. Tá? Então aqui, né, eu já tinha comentado com vocês, né, a partição, né, que ela vai, né, ser uma das primeiras técnicas que a gente vai recorrer, uma técnica mais simples. Então, vamos supor, chega no limite, a partição ela não tem mais condição de realizar a purificação. E aí a gente vai para as técnicas cromatográficas. Então, o que a gente vai trabalhar aqui? Métodos cromatográficos, como, né, a CCD preparativa, que eu vou falar para vocês, a clássica cromatografia em coluna, que é a mais utilizada. Eu também tenho a cromatografia líquida de alta eficiência na escala preparativa. E no caso, a cromatografia em fase gasosa, ela é apenas analítica. Ela não serve para isolar os compostos. Então, uma vez que a gente conseguiu purificar a substância, seja utilizando uma ou uma combinação dessas técnicas, nós iremos realizar o que? A identificação. E aí essa identificação inclui as técnicas espectroscópicas, né? Ultravioleta, infravermelho, a espectrometria de massas e a ressonância magnética nuclear. Bem, gente, não tem regra, né? Quando a gente vai trabalhar com separação, principalmente de uma mistura que a gente, né,
não conhece muito bem, você não tem uma regra, eu vou usar CCD preparativo e cromatografia em coluna, eu vou usar CLAI preparativo. Vai depender muito do perfil da sua amostra, né, da complexidade da sua amostra e da quantidade de amostra. Isso também define a escolha de uma dessas técnicas. Né? Então, é no dia a dia que a gente vai aprendendo, a não ser que você encontre na literatura uma reação muito descrita, já publicada, e como a pessoa realizou lá o procedimento de separação, então você vai seguir o que você achou na publicação ou tentar fazer alguma adaptação. Mas fora isso, você vai ter que raciocinar, né, e verificar qual é o perfil da sua amostra e qual técnica você vai iniciar, né? Às vezes nem sempre dá certo, né? Então você às vezes tenta por uma técnica, às vezes não funciona, você vai para outra. Então a gente vai trabalhar um pouco dessas técnicas que são mais utilizadas. Bem, então os mecanismos de separação, né, a gente tem alguns deles, outros obviamente, que pode ser cromatografia por partição. O fenômeno, gente, de partição é aquilo que eu já tinha mostrado para vocês, é a distribuição dos compostos em duas fases emissíveis, tá? A cromatografia por adsorção, que a adsorção é um fenômeno de superfície, onde o fármaco, a substância, ela vai se adsorver a uma superfície, no caso a gente utiliza mais a sílica gel. A troca iônica, né, que vai ter uma afinidade aí por carga, né, carga positiva e negativa, você vai ter aí atração de cargas opostas. E a cromatografia de exclusão, né, ou filtração, então essa separa as moléculas por tamanho. Então, quando eu vou escolher uma técnica, né, um mecanismo de separação, eu tenho que primeiramente me perguntar qual é o perfil dos compostos dessa mistura. Eu preciso ter uma ideia. Esses compostos, o que eles têm em comum e o que eles têm de diferente. Porque a separação ela vai se dar justamente por essa diferença. Porque o que eles têm em comum? Eles têm a mesma solubilidade em solvente orgânico. Então, a partição ela não vai ser útil para mim. Porque se a minha mistura de compostos eles têm a mesma uma solubilidade muito parecida, eles vão migrar para a mesma fase, eu não vou observar a separação. Né? Ou o que a gente pode também observar? Eu tenho diferença de cargas. Eu tenho compostos carregados, eu tenho proteína. Então, se você tem proteína, você tem aminoácido, né, com diferentes cargas, a troca iônica é uma opção. Ou então, eu tenho uma mistura de compostos que tem tamanhos distintos, né? Compostos com massa molecular de 200, outro com massa molecular de 500, outro com massa molecular de 1000. Pronto, você está na situação de utilizar por exclusão molecular ou filtração. Então, é importante você ter, né? Quanto mais informação você tiver da sua amostra, da sua mistura, você vai ter maior facilidade para escolher as técnicas que sejam mais adequadas para a sua separação. Bem, eu vou encaminhar para vocês uns links que tem os vídeos, né? Aqui na aula, com esse programa, eu não consigo passar o vídeo para vocês, mas eu vou anexar esses links ao e-mail, e aí vocês, né, vão ter aí vários vídeos bem didáticos, mostrando mesmo o mecanismo de separação. Bem, e aí a gente vem, né, a gente já tinha até abordado para cromatografia em camada delgada e camada fina, e é um parâmetro, né, bastante importante para você conhecer o perfil da sua amostra, né, principalmente do ponto de vista qualitativo. Então você vai ter a sua amostra, o seu padrão, e aí você vai eluir num sistema de solvente que você vai testar primeiro esse sistema, vai encontrar uma mistura de solventes que promova a melhor separação possível, e você vai observar a separação e a complexidade dos seus compostos. Então a gente tem, né, o conceito ali de RF, que é o fator de retenção. Então, normalmente essa CCD analítica, ela serve para a gente acompanhar o que está acontecendo na separação. Então, eu pego minha amostra, faço uma CCD e observo o perfil dela. Depois, eu faço meu primeiro procedimento de
separação, vamos supor, aquela partição que a gente mostrou no início da aula, e aí eu vou colocar na plaquinha e ver se realmente separou. Como a gente colocou ali no exemplo, a gente viu que ainda você tem resíduo de D na mistura com C. Então, você vai proceder outros procedimentos, você vai utilizar outros procedimentos para purificar, para isolar C. Né? Então, você precisa se livrar do outro produto. E a plaquinha ela serve para isso, gente, basicamente para monitorar. Então, a plaquinha no laboratório de química orgânica é tudo. Né? Ele é o nosso detector. A gente está o tempo todo monitorando com a CCD. Então, a CCD ela pode ser na escala analítica, como eu estou falando aqui para vocês, e na escala preparativa, que a gente vai trabalhar um pouquinho. Vou falar para vocês que eu também posso utilizar a CCD com finalidade preparativa. Né? O que é esse termo preparativo? É quando a gente vai utilizar em maior escala para realizar um isolamento. Então, você vai isolar a sua amostra numa placa de CCD grandona, numa placa maior. Você vai colocar toda a sua amostra na placa. Só que, obviamente, essa placa ela vai suportar um limite aí de 50 a 100 miligramas. Então, é quando você tem uma quantidade muito pequena de substância. Se eu tiver mais que isso, mais que 100 miligramas, a gente vai optar pela coluna cromatográfica. Então, na CCD, a gente tem aqui, né? Vou colocar aqui no modo de apresentação que fica mais bonitinho. Você vai aplicar os pontos, né, da sua amostra. E aí você vai, né, utilizar uma cuba, onde você vai colocar um solvente, a mistura de solvente que você já sabe que vai ocorrer a separação. Você vai colocar, né, um papel filtro para ajudar a saturar essa cuba com solvente, vai inserir a placa e vai aguardar eluir. E aí, após a eluição, você vai ter o que? A separação dos compostos. Bem, e na CCD preparativa? A CCD preparativa, primeiro, você tem que já ter um sistema de solvente pré-estabelecido que separe bem a sua amostra. Tá? Então, na CCD preparativa, a gente vai isolar literalmente os compostos na placa. Então, você vai usar placas, por exemplo, de dimensões de 20 por 20 centímetros. São placas grandes, são placas mais espessas, ela vai ter uma maior quantidade de sílica, ela é uma placa mais grossa. E aí, você primeiro tem que fazer os testes na plaquinha de CCD, e encontrar o melhor sistema de solvente para a melhor separação possível, porque se você não conseguir separar na escala analítica, você não vai separar na escala preparativa. Você precisa ter no máximo aí 100 miligramas de amostra. Se você tiver uma quantidade maior, melhor você partir para a coluna cromatográfica. Mas se você está naquela fase de purificação, que você tem uma quantidade muito pequena, e também você não pode, não é recomendado você pegar uma mistura que tem 10 compostos. Porque imagine, se de 100 miligramas você tiver 10 substâncias, você vai ter no máximo aí 5, 10 miligramas do seu produto de interesse. Então é muito pouco. E a gente sempre tem perdas nesses processos. Então, normalmente, a gente vai para a CCD preparativa quando a gente tem até 5 compostos na mistura. Mais que isso, acaba sendo um desperdício, acaba não sendo viável. Então, você tem uma placa grande, né? Então, como eu falei com vocês, ela é aplicada para isolamento de compostos, uma escala 100 micro, então até 100 miligramas, né? E ao invés de você aplicar pontinho, você vai aplicar uma linha, né? E aí eu vou mostrar para vocês algumas placas que eu já fiz de CCD preparativa. Então, essa aqui é uma placa que eu fiz no mestrado. Aqui, gente, é uma cuba grandona. A gente coloca uma cuba, né, de vidro. A gente coloca já o solvente, né, a fase móvel, em uma altura que não cubra o ponto de aplicação. Então, a gente traça tipo uma linhazinha. A gente vem com capilar, devagarzinho, traça uma linha para não fazer uma aplicação muito torta. E aí, ao invés de você aplicar um ponto, você vai aplicar um pontinho do lado do outro. Você vai aplicando um pontinho do lado do outro, formando essa linha. Então, você solubiliza a sua amostra, obviamente, ela tem que estar no estado líquido. Você vai aplicando esses pontinhos aqui. Aí, terminou aqui nessa linha. Ainda tem a amostra, você volta e aplica por cima.
quantas vezes forem necessárias para você colocar toda a sua amostra na placa. O que a gente sugere? Uma distância maior da porção inferior e das laterais, gente. Não aplico de ponta a ponta, por quê? Porque normalmente, às vezes, pode ter uma irregularidade na placa e etc. E isso daqui correr torto. Então, a aplicação ela é muito importante. Porque se isso aqui corre torto, você vai ficar com as bandas tortas. E aí isso vai dificultar bastante a sua vida. Então, você aplicou cuidadosamente, você colocou para eluir a placa. Quando você perceber que o solvente já está aqui em cima, você vai retirar essa placa de dentro da cuba, vai colocar na capela para evaporar o excesso de solvente e depois você vai ver onde é que foi parar os seus compostos. Primeiro a gente vai o que? A gente observa no ultravioleta. Então, se você tiver substâncias que absorvem no ultravioleta, ótimo, porque você vai conseguir identificar onde é que foi parar as bandas. Então, isso aqui é a placa, tá vendo aqui, ela começa a eluir, tá vendo essas, então ela vai correr em banda. Você vai ver, tá vendo essa manchona amarela? Então, ela vai subir nessas manchas à medida que ela for eluindo. E aí, depois da eluição, a gente coloca ela dentro da câmara de ultravioleta. E aí, tá vendo? Percebe que a gente tem aqui as bandas. Eu que estava interessada nessa banda lilás. E aí, o que a gente faz? A gente faz uma marcação, então a gente coloca a mão dentro do ultravioleta muito rapidamente, marca com a espátula onde começa e onde termina, porque quando eu tirar essa placa de dentro da câmara UV, eu não vou saber mais onde é que está minha substância. A não ser que, se meu composto for colorido, ótimo. Se ele absorver na região do visível, a gente vai enxergar o olho nu e não vai ter problema. Mas é minoria. Então, a gente tem a maioria das substâncias, elas vão absorver no UV-Vis. Então, se você ter compostos que absorvam no ultravioleta, aí você vai marcar eles dentro da câmara, vai tirar a placa e vai raspar essa sílica onde está localizado o seu produto de interesse. Aqui são outras fotos. E aí você vai raspar essa sílica com a espátula. E aí você vai ter que fazer o que? Bom, agora minha amostra está na sílica. Você precisa retirar a sua substância de dentro da sílica. Então, como é que eu vou fazer para eliminar essa sílica? Por isso que eu preciso também conhecer a solubilidade. Então, uma vez eu conhecendo a solubilidade do composto, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um solvente, vamos supor, minha substância ela é solúvel em metanol. Então, no nosso caso B, se eu fosse fazer uma preparativa, no caso C, desculpa, o C é solúvel em metanol. Então, eu vou usar metanol para extrair. Então, eu vou ter tipo um pozinho, uma farinhazinha, a sílica com a minha amostra. Eu vou adicionar porções de metanol, vou agitar e vou filtrando isso. Então, a gente vai filtrando e aí você vai fazer uma extração agora da sílica para o solvente. E aí você vai ter o que? Você vai ter a sua substância. Tá? Então, como é que eu vou saber que eu extraí? Eu preciso fazer novamente uma CCD analítica para ver se realmente eu consegui purificar o meu produto. Então, você pega o que você extraiu, você faz uma plaquinha e aí você observa. Então, nessa placa que eu mostrei para vocês, inicialmente, eu tinha essa mistura aqui. Então, aqui tudo que eu estou mostrando foram as placas analíticas que eu utilizei para monitorar a minha CCD preparativa. Então, aqui é no início, tá? Eu tinha aqui basicamente 3 compostos principais. E aí eu queria isolar essa mancha, isolar esse ponto, isolar esse. Então, eu raspei 3 bandas daquela placa. Raspei as 3 bandinhas. Cada banda eu solubilizei no solvente. E depois eu peguei esses 3 frasquinhos e apliquei, o 1, o 2 e o 3. E aí a gente percebe que purificou. Aqui só tem um pontinho, aqui só tem um outro pontinho, aqui tem outro pontinho. Então esse era esse daqui era esse aqui de baixo esse. Tá? Então eu consegui purificar 3 compostos. Isso aqui foi de produto natural, não foi de síntese, então é muito mais trabalhoso. Eu já tinha feito
muitas colunas cromatográficas anteriormente para chegar nisso daqui, para chegar nessa mistura menos complexa. Então eu tinha coisa aí no máximo 100 miligramas. Aqui eu estou mostrando uma separação que não foi bem sucedida. Então olha só, eu tinha inicialmente essa amostra, tá? Aparentava o quê? Ter no máximo 3 compostos, alguma coisa aqui, uma substância aqui e esse majoritário. Então, qual era o meu objetivo? Era pelo menos isolar esse maior ponto, esse majoritário. Fiz, né, a placa ELUI, raspei, fiz a extração, e aí quando eu peguei essa porção e apliquei na placa, uma CCD analítica, olha só o que aconteceu, gente. Tinha outra substância. Então, essa separação ela não foi tão bem sucedida. Eu consegui eliminar isso aqui de cima, tá? Eu tirei esse composto aqui, a gente não está vendo nada. No entanto, como esse ponto ele está extremamente concentrado e as substâncias são muito parecidas, tinha mais coisa aqui de baixo, tinha mais substâncias nesse ponto. E aí, no momento que a gente fez uma pré-purificada, essa substância que estava aqui embaixo veio para cá, tá? Então, aqui eu precisaria de uma outra etapa de separação. E pode ser que você chegue num momento que você não separa mais, que foi o que aconteceu. Aqui eu tinha 2 estereoisômeros, né? Eu tinha alguns estereoisômeros nessa mistura, né? E aí ele formava até 4 acetionaínas, A, B, C e D. Então são compostos quimicamente muito parecidos. Então, o que eles têm de diferente, gente? Apenas o centro quiral, né? Então, eles não vão separar por diferença de polaridade, porque eles vão ter a mesma polaridade. Não vão separar por diferença de tamanho, porque eles têm a mesma massa molecular. E aí, nesse caso, muitos pesquisadores ficam de mãos atadas quando eles têm essa mistura de estereoisômeros, que sem dúvida, uma das coisas mais desafiadoras, uma das separações mais difíceis de realizar no laboratório. Isso é a única diferença desses compostos. Está relacionada ao centro estereogênico, eu vou ter que usar uma técnica também que consiga distinguir esse centro estereogênico. Então, é o que a gente chama de cromatografia quiral, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês na frente. Né? Então, eu preciso o quê? Eu preciso de uma fase móvel, uma fase estacionária quiral. Então, uma fase estacionária quiral, ela vai ter mais afinidade por um estereoisomo R, S, e assim sucessivamente. Então, eu só consigo separar dessa maneira, enantiômeros. E, obviamente, são técnicas muito mais caras, né? Elas não são tão acessíveis assim. Então, a gente vai na polaridade, vai na cromatografia, vai na exclusão molecular, mas se você tem estereoisômero, você não vai conseguir purificar por essas técnicas. Você precisa de um sistema quiral para realizar esse tipo de separação. Bem, então, essa cromatografia que a gente viu, né, nós estávamos falando, quando eu tenho pouca amostra, Angélica, eu tenho pouca amostra, eu colocar na coluna, eu vou ter uma grande perda, eu posso não ter um rendimento muito baixo. Então, é um caso que você utiliza, né, a CCD preparativa. O restante é o que? Eu tenho mais de 100 miligramas, tenho 500 miligramas, tenho 1 grama. A gente vai, na maioria dos casos, para a cromatografia em coluna aberta. Então, você tem uma coluna, tá? E, classicamente, nós utilizamos como principal fase estacionária a sílica, né? Isso você está trabalhando na fase normal. Então, você vai utilizar a sílica gel, tá? Eu vou mandar para vocês também um videozinho bem didático mostrando passo a passo como é que empacota a coluna, tá? Então você vai utilizar a sílica gel e a mesma coisa. Como é que eu sei a fase móvel que eu vou utilizar na coluna aberta? Você precisa fazer os testes primeiro na CCD analítica. Então você vai testando diversas misturas de solvente e aí você vai perceber, bom, essa mistura separou bem na placa. Essa mistura você vai utilizar na sua coluna. Então, se você não conseguiu separar na placa, nem adianta ir para a coluna. Você não vai conseguir separar essa mistura. Então, às vezes, a gente leva dias no laboratório testando combinações, né, misturas de solvente.
Então, é uma etapa que demanda tempo. Então, você encontrou uma mistura que separe razoavelmente, né? Quanto melhor a separação na placa, melhor vai ser sua coluna. Então, é uma etapa que a gente tem que dar bastante atenção, ter bastante cuidado. Então, você vai utilizar a sílica, e aí você vai misturar essa sílica seca, inicialmente na fase móvel inicial que você vai utilizar. E aí você vai vertendo e vai realizando o empacotamento. Então, uma vez que você empacotou sua coluna, né, o que você vai fazer? Você vai aplicar a sua amostra, e aí você vai ter vários tubos de ensaio, vários tubinhos de ensaio, e você vai coletando, né, o que está sendo eluído. Então, o que vai acontecer? Você vai colocar a amostra e você vai adicionando solvente, e aí você vai observar o que, gente? A separação dos compostos, tá? E aí você vai recolhendo isso em tubo. Então, aqui está uma situação bem hipotética, né? Onde você tem uma mistura de apenas 3 compostos. Esse amarelinho, esse vermelho e o verde. E aí aqui você vai recolher, né? Claro que isso não vai ser tão bonitinho assim na prática. Então, você vai recolher, vai descer primeiro os compostos amarelos, depois os vermelhos e, por último, o verde. Aí você tem a separação das 3 substâncias, né? Então, a gente não separa isso em Becker. A gente normalmente pega vários tubos de ensaio, a gente numera esses tubos de ensaio, e aí, à medida que esses tubos vão enchendo, a gente vai substituindo os tubos. E como é que eu sei, né, que a separação, que tá acontecendo, como é que eu monitoro a separação? A gente monitora isso com placa de CCD. Então, todos os tubinhos que você coletou, você vai aplicar na plaquinha e vai eluir no mesmo sistema de solvente. E aí você vai ver na plaquinha, né, o que está acontecendo. Onde é que foi parar a substância amarela, onde é que foi parar a substância vermelha e onde foi parar a substância verde. Então, vamos supor que os 10 primeiros tubos seja amarelo, você vai juntar ele. Aí, do tubo 21 ao 35 é o vermelho, então você junta os tubos de 21 a 35. E vamos supor que de 36 a 50 seja o verde. Então, você tem aí 3 frações, e aí você vai reunir essas frações. Então, tudo é monitorado com plaquinha de CCD. Então, a CCD ela é uma das ferramentas mais importantes no processo de separação. Ela é nosso detector, né? Então, assim, os compostos estão descendo, tem composto que é colorido, tem, principalmente quando você está trabalhando com extrato, mas a maioria não é. E a gente não tem, né? A gente não consegue enxergar no ultravioleta, a gente não sabe o que é que está saindo. Então, por isso que é um processo bem complicado. Você está fazendo uma coluna cromatográfica. E aí as colunas cromatográficas que nós utilizamos, né, as colunas convencionais, elas são, a gente utiliza como principal fase estacionária a sílica gel. E a sílica gel, como ela contém grupos silanóis, né, com essas hidroxilas, ela faz com que a minha fase estacionária, né, ela vai ser bastante polar. Então, vou fazer um esqueminha aqui para vocês, tá? Então, lembrando, né, como vocês já viram o conceito de cromatografia, numa cromatografia nós temos a fase móvel, tá? Nós temos a fase móvel e a fase estacionária. Então, os compostos eles vão se distribuir entre a fase móvel e a fase estacionária. Bem, e aí a gente vem com um conceito, né, que eu vou começar a entrar com vocês, que é a cromatografia em fase normal e a cromatografia em fase reversa. Na fase normal, o que a gente tem? Na fase normal, a fase estacionária, ela é polar. Então, nós temos o que? Sílica. E a fase móvel, ela é mais apolar. Então, a gente utiliza solventes apolares.
tá? Bem, então, se você tem, né, na sua coluna, vou pegar aqui um desenho de uma coluna para a gente. Se você tem uma coluna cromatográfica, deixa eu encontrar um desenho para a gente tentar esquematizar aqui. Então, eu tenho uma coluna cromatográfica, tá? E aí, aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter sílica. E a sílica, gente, ele tem esses grupos aqui, né? Então, a sílica, ele tem grupos silanóis. E esse grupo silanóis, ele é bastante o quê? Bastante polar, tá? Isso aqui é o que? É a minha fase estacionária, tá? Então, se minha fase estacionária ela é constituída por sílica, né, que é bastante polar, quem é que eu tenho compostos de diferentes polaridades? Então, quem é que vai ficar mais tempo retido? Quem vai sair primeiro? Então, se a gente voltar lá no nosso exemplo, né, da mistura AB, né, se a gente tem aqui o nosso meio reacional, vamos voltar ali para o nosso meio, onde aqui está o slide, aqui. Se a gente está lá com o nosso meio reacional, tá? E aí a gente tem, né, A e B, e vamos colocar aqui, vamos mudar aqui um pouco o exemplo. E aqui C e D, tá? Então, quem é solúvel, né, no hexano vão ser compostos mais apolares, tá? E quem é solúvel no metanol vão ser os compostos mais polares. Então, como eu falei com vocês, a fase móvel ela é constituída por uma mistura, uma combinação de solventes apolares. Então, vamos supor que a gente está utilizando aqui hexano, é um sistema bem clássico. Acetato de etila, hexano acetato de etila, na proporção de 8 partes de hexano para 2 partes de acetato de etila. Né? Então, lembrando, a sílica ela é bastante polar. Então, isso aqui é a minha fase móvel. Vamos supor que isso aqui seja a fase móvel que nós estamos utilizando. Tá? E aí, o que vai acontecer? Quem vai eluir primeiro e quem vai eluir depois? Então, o que a gente vai observar? Na hora da gente realizar essa eluição, os compostos que são mais retidos, que têm maior afinidade pela fase estacionária, eles vão ser eluídos depois. Então, quem vai sair primeiro serão os compostos mais apolares, tá? Então, se a gente tiver uma ordem aí de polaridade, como essa sequência, A, B, C e D, né? Então, vamos supor que a ordem de polaridade seja essa daqui. Só colocar aqui, eu vou precisar desse bequezinho. Então, vamos supor que a polaridade é A, né, começando em ordem crescente de polaridade. A mais apolar, seguido de
seguido de B, seguido de C, seguido de D. Então, vamos supor que isso aqui seja a minha ordem, uma ordem crescente de polaridade, tá? Então, eu tenho essa ordem crescente de polaridade. Vai ser eluído, a minha fase móvel ela é mais apolar e a minha fase estacionária é mais polar. Então, gente, vai eluir exatamente nessa ordem, né? Então, A vai ser o mais apolar, seguido de B, seguido de C e seguido de D. Então, nós vamos ter vários tubinhos de ensaio, né? Então, aqui a gente vai ter um monte de tubinho de ensaio. E esses tubinhos, né, a gente vai coletando as amostras, né? Então, a gente vai coletando essas amostras que está saindo, né, de dentro da coluna. E eles vão eluir nessa ordem, né? Vai sair primeiro os compostos mais apolares, seguido dos compostos polares. Então, às vezes a gente tem, sei lá, 20 tubos, 50 tubos, 100 tubos, né? Não tem uma quantidade definida, assim, uma regra, né? Vai depender muito da complexidade. Então, o que a gente vai ter, né, eluindo aí, né? Nessa ordem, D vai ser o mais polar, e aí a gente vai ter essa sequência aqui de eluição, né? Então, meus compostos, eles vão sair nessa ordem. Tá, arrastar para cá. Então, eles vão sair nessa ordem, gente. Tá? Vou colocar aqui um espacinho para ficar mais bonitinho. Vou aumentar aqui. Aumentar. Então, eles vão sair nessa ordem aqui. Então, essa vai ser a ordem de eluição. Então, primeiro vai sair o composto A. Então, vamos supor que os primeiros tubos eu vou ter o composto A. Tá? Vamos supor que foi nesses 3 primeiros tubos. A gente tem A. Depois, vamos supor que nesses 2 tubinhos aqui, a gente tem B. Aí, deixa eu ver. Tá aqui. Vamos supor que nesses 3 tubos, aqui B, aqui A. Vamos supor que nesses 3 tubos é o nosso produto C, que eu estou interessada. E a impureza D esteja nesse último tubo. É claro que aqui está bastante simplificado. C e D. Mas como é que eu sei isso? Né? A gente só sabe fazendo a plaquinha. Então, uma vez que a gente coletou lá uma quantidade de tubos, você vai pegar uma plaquinha de CCD e vai, né, aplicar todos os pontinhos, cada capilar. Aqui, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, você vai aplicar esses pontinhos na placa de CCD,
Deixa eu aumentar aqui o tamanho da placa. Então, você vai aplicar esses pontinhos. Cada tubo desse é um pontinho aqui na placa de CCD. E aí, você vai observar, né, onde é que for parar os seus compostos. Então, aqui, vou tentar ilustrar aqui para vocês. Vamos supor que a gente tem A nos 3 primeiros. Então, aqui, como é que vai ser o resultado? Nós vamos ter isso aqui. No caso, como A é o mais apolar, ele vai eluir mais na placa. Depois, a gente vai ter aqui o B, né, que vai ser 2 pontinhos. Então, eu vou representar aqui o B com uma outra cor. Então, vamos supor, o B vai ser aqui, olha, como é que vai ficar a placa. C, que foram 3 tubos, né? 3 tubos foram com C. Mas eu vou mudar a cor aqui, tem que ser amarelo, que a gente estava apresentando ele de amarelo. E aqui eu vou botar outra cor. E D, que é o meu último subproduto, né? Um dos produtos indesejados, que só foi sair aqui no último tubo. Vou colocar uma outra cor para ele. E aqui, D. Tá, então eu vou ampliar aqui para a gente ver como é que ficou nossa placa. Olha só, né? A gente tem aqui os 3 primeiros pontos, agora que eu vi que ficou um pouquinho fora. Isso aqui tem que puxar mais para cá. Pronto. Então vamos ver como é que ficou nossa plaquinha. Então, como a gente viu, os 3 primeiros pontos foi, né, o composto A. Como ele é o mais apolar, ele vai ser o primeiro a eluir, né? Então, ele é mais apolar, ele não vai ter afinidade pela sílica, que é polar, e ele vai ser eluído. Depois, quem é o segundo composto menos apolar? O B. Então, o B aqui, tá vendo? Ele vai ser a segunda substância a ser eluída. Posteriormente, nós temos o C, que é um pouco mais polar, que é o nosso produto de interesse, e o D, que é o subproduto, que é o mais polar de todos. Aí vocês, né, a gente pega cada tubinho desse e aplica um pontinho na plaquinha de CCD. E aí a gente vai observar isso aqui. Isso é uma separação perfeita, né? Porque numa separação normal, gente, vai ter tubo que vai ter mistura um pouquinho, tipo, quando tá terminando A e começando B, vai ter tubo com mistura dos dois. Quando tá terminando B e começando C, vai ter tubo com a mistura dos dois. Então, a gente tem tubos aqui intermediários. Tá? E esses tubos intermediários, a gente acaba meio que descartando eles, porque eles estão na mistura. Então, não interessa para a gente trabalhar com mistura. Então, eu vou ficar com os tubos que eu observe isso aqui na placa, ó. Que eu observo que ele está purinho, tá? Pela plaquinha de CCD. E aí vocês devem estar perguntando, mas Angélica, você falou que a sílica, né, é a fase estacionária, na fase normal. E, né, nesse caso aqui, por que A ele está com RF maior do que B, do que C e D? Por que a gente tem essa ordem aqui de RF? Então, é como se a plaquinha fosse a coluna de cabeça para baixo.
tá? Porque aqui é onde a gente aplica, não é? A gente não coloca a amostra aqui, então aqui é onde a gente aplica os pontos. E aí, o que vai acontecer? Quem vai eluir mais a placa? Os compostos que correm mais a placa, que tem um RF mais alto, são os que têm menos afinidade pela fase estacionária. Então, como ele tem menos afinidade pela fase estacionária, ele vai correr junto com o solvente, ele não vai ficar retido. Já os compostos, né, à medida que ele vai tendo mais afinidade com a fase estacionária, ele vai correndo menos, ele vai ter um RF menor. Até você ter o composto D, que é o composto mais polar, ele vai ficar preso ali, a sílica vai segurar ele na placa. Então ele vai correr menos, por isso que o RF dele é menor do que os demais. E aí você vai ter uma plaquinha com esse aspecto. Então, mesmo eu aqui separando, eu preciso fazer plaquinha, eu preciso colocar cada tubinho desse na CCD e ver o que aconteceu. Então, aqui eu vou juntar o tubo de 1 a 3, vou juntar o tubo 4 e 5, vou juntar o tubo 6, 7 e 8 e o tubo 9 vai ficar sozinho. Então, como no exemplo que eu estou trabalhando desde o início da aula, a gente está focado na substância C, eu poderia simplesmente descartar esses tubos, se eu não tiver interesse, né? E juntar esses 3 tubos, concentrar no rota evaporador, e aí tá finalizado, eu tenho certeza que eu tenho um C. Aí, gente, tem que confirmar com as técnicas espectroscópicas. Então, a CCD ela é preliminar, mas eu preciso, no mínimo, aí, um ultravioleta, um infravermelho, né, um espectro de massa, uma ressonância, vai depender da complexidade. Então, a gente vai trabalhar um pouco como a gente utiliza essas técnicas espectroscópicas. Tá? Então, aqui a gente, né, conseguiu visualizar um pouco, né, do que a gente faz no dia a dia do laboratório. Então, quem trabalha com síntese ou com produtos naturais, nessa parte de isolamento e purificação, isso aqui é rotina. É rotina fazer plaquinha, é rotina fazer coluna, né? Então, isso é o dia a dia de um laboratório de química de produtos naturais. E aí, gente, nós temos também, a gente estava falando da cromatografia clássica, né? Que a gente utiliza o sistema de partição, né? A diferença de solubilidade, polaridade dos solventes e das substâncias. Mas, como eu falei com vocês, e no caso, se eu tiver uma mistura de compostos que tem uma solubilidade muito parecida, vai ser mais difícil, quanto mais parecidos os compostos, quimicamente, mais desafiador vai ser para você realizar essa separação. Então, uma outra possibilidade que nós temos é utilizar um outro tipo de fase móvel, de fase estacionária, que é a Cefadex, né, principalmente a LH20, que é justamente a cromatografia por exclusão molecular. Então, nesse tipo de cromatografia, o que vai separar os compostos, principalmente, vai ser o tamanho. Então, é como se fosse peneiras. Quando eu tenho peneiras de diferentes poros, eu não vou separar partículas de diferentes tamanhos. Isso acontece com a cromatografia de exclusão molecular. A gente tem uma espécie, essa fase estacionária, gente, é uma espécie de gel. E esse gel, quando você coloca ele em contato com o solvente, ele vai ter microporos. E esses poros vão ter diferentes tamanhos. E aí, se eu tiver compostos de diferentes tamanhos, eu vou separar, né, e eu vou conseguir realizar a separação. Então, vamos tentar colocar aqui um esqueminha para vocês, para a gente tentar entender um pouco. Então, vamos supor que eu tenho aqui, uma coluna aberta, a gente vai ter aqui uma coluna aberta. O que vai mudar, gente, é o recheio, é a fase estacionária, tá? Só que nessa fase estacionária, o que nós temos? Nós temos um gel. E esse gel, né, que é o aspecto da Cefadex, ele, a depender do solvente que você for utilizar, ele vai criar o que? Ele vai criar poros, né, nesse sistema. E esses poros, né, nesse sistema, vou tentar colocar isso
com uma corzinha. Deixa eu ver onde é que eu coloco uma cor. Tentar fazer... Não, esse aqui não ficou legal. Vou tentar desenhar aqui para vocês o que seria, né? Então, aqui você tem o quê? Você tem poros. Então, você tem esse aspecto aqui, né? Tentando ampliar aqui o que seria. Claro que visualmente, vocês vão olhar para a Cefadex, vocês não vão enxergar isso. Mas aqui, né, ela vai estar recheada dessa maneira, né? Como se fosse poros. Então, deixa eu ver se eu consigo colocar uma cor. Pronto. Então, isso aqui é o gel da Cefadex. Tá? E aí, vamos supor que, hipoteticamente, a minha mistura A, B, C e D tem tamanhos diferentes. Então, vamos supor que eu tenho uma mistura assim, um composto desse tamanho. Vou colocar aqui diferentes cores. Tá? Esse aqui seja o A. E aí a gente vai ter... Deixa ele bem pequenininho. Esse aqui seja o A e tenha esse tamanho. Aí, vamos supor que aqui eu tenho o B. Nossa, vamos colocar uma cor aqui diferente para o B. Um tamanho um pouquinho maior. Então, aqui seja o B. Então, eu preciso, obviamente, que os compostos tenham diferença significativa de massa molecular, né, de tamanho, que ele vai passar pelos poros. Aí, vamos supor que agora eu tenho aqui o C, um pouquinho maior. Vamos supor que o C seja o meu composto, né? Eu vou deixar ele de interesse na minha mistura. Então, vamos supor que aqui seja o C. E eu tenha um composto D. Né? Então, aqui estou exagerando. Tá? Que seja um pouco maior aqui. Então, enfim, nós temos compostos de uma mistura de compostos de diferentes tamanhos. Tá, gente? Que é o requisito para a gente trabalhar com esse tipo de cromatografia. Então, percebam que a gente, né, a depender do solvente, vai ter diferenças de poros. Claro, aqui eu exagerei um pouco, né, no tamanho, vou dar uma reduzida aqui para facilitar, aqui ficar mais bonitinho, que está muito exagerado. Acho que agora ficou melhor. Então, eu tenho esses compostos com esses diferentes tamanhos. E aí, como é que vai ser a ordem de eluição nesse caso? Bem, a primeira coisa que a gente pensa é que, não, primeiro vai sair os compostos menores, né, e por último os maiores. Então, a gente, às vezes a primeira ideia que vem à nossa mente vai sair A, depois B, depois C, depois D. Então, gente, na verdade é o contrário, tá? Então, vai sair primeiro os compostos maiores e vai seguindo essa ordem, né, dos compostos maiores para os menores. Por que que isso acontece? Veja bem, quando o composto A ele vai
entrar aqui, né, eu vou tentar movimentar ele, então tá vindo lá o composto A. E como ele é pequenininho, gente, ele vai caber na maioria dos poros. Então, ele vai ficar mais tempo, tá? Mais tempo na fase estacionária, porque como ele é pequeno, é como se ele estivesse num labirinto. E aí, como ele é pequenininho, ele vai ter um trajeto muito mais lento aqui dentro, porque ele vai ficar entrando de poro em poro. Então, a eluição dele ela é um pouco mais demorada. Já o composto maior, como ele é muito grande, o que vai acontecer? Ele não vai caber na maioria dos poros, por conta do tamanho. Então, ele vai ser provavelmente o primeiro a eluir. Tá? Então, às vezes a gente fica um pouco surpreso, né? Fica um pouco decepcionado, mas o A vai ser o primeiro composto, ou desculpa, composto maior, é o primeiro a eluir. Então, quando a gente for coletar aqui, né, quando a gente for coletar, quem vai sair primeiro? O primeiro que vai sair é o composto D. Então, aqui nós vamos ter o composto D, o primeiro a eluir. E aí, C, como o C não é tão grande, mas ainda é um pouco grande, ele vai permear alguns poros, né? E aí, só que ele não vai passar tanto tempo dentro da coluna, e aí ele vai ser o segundo composto a eluir. Então, aqui nós vamos ter, né, o composto, né, o segundo a eluir, que vai ser o composto C, que seria, né, no nosso caso, o que a gente está interessado nessa mistura. Depois, deixa eu tentar agora copiar aqui de novo, outro beckzinho. Aí a gente vai ter agora o B, que é menor, então ele vai explorar muito mais esses poros, ele vai ficar muito mais tempo aqui percorrendo, né, esse trajeto, então ele vai sair depois, tá? Deixa eu olhar que negócio aqui, bagunçou. Porque o negócio aqui deu uma bagunçada. Ai, gente, o negócio aqui deu uma loucura. Nossa, que coisa doida isso aqui. Deixa eu vir pra cá. E aí a gente vai ter o C, o B, tá? E por último, a gente vai ter o A. O A, como é o menorzinho, ele vai, gente, explorar muito esses poros. Então, ele vai ser o composto que vai demorar mais para percorrer esse trajeto. Então, ele vai sair por último. Tá? Então, a gente tem aqui essa explicação, né, para a gente entender a ordem de eluição, né? Então, resumindo, como é que é a ordem de eluição por exclusão molecular? Então, na exclusão molecular, a gente tem os compostos maiores seguidos dos compostos menores, tá? Então, você vai ter esse tipo de ordem de eluição do maior para o menor.
Então, eu só vou conseguir, obviamente, separar essa mistura se eu tiver compostos de diferentes tamanhos moleculares. Eu consegui, no meu mestrado, separar muitos compostos por Cefadex. Foi assim que salvou a minha dissertação. E, obviamente, você tem aí também um pouco de polaridade envolvida, que você pode utilizar metanol, você pode utilizar metanol água, você pode utilizar clorofórmio, né? Tem diversas fases móveis possíveis aí também para essa separação, tá? Então, fica aqui, né, a gente falando um pouquinho da Cefadex LH20. Outra coisa que a gente tem que lembrar, né, voltando aqui para a partição, para a separação normal, um conceito que eu acabei esquecendo de falar com vocês, tá? Então, a eluição, existem dois principais modos. O que é eluição? A maneira como eu vou correr essa cromatografia. Ela pode ser isocrática, tá? Então, ela pode ser no modo isocrático, tá? Esse iso, ele vem de igual. E ela também pode ser em gradiente. Então, eu posso ter, aqui são os dois tipos de eluição. Então, numa eluição isocrática, eu vou utilizar a mesma fase MOSMA, a mesma se for mistura, durante todo o processo de separação. Então, por exemplo, numa plaquinha eu não tenho como fazer um gradiente, eu só faço uma eluição, eu só faço eluição isocrática, porque eu vou colocar uma mistura, por exemplo, de equisano acetato de etila e vou correr apenas com essa mistura. No entanto, pode ser que você não tenha uma separação muito satisfatória quando você faz, por exemplo, a sua coluna isocrática, utilizando esse sistema fixo de equisano acetato de etilo na proporção de 8:2. Então, muitas vezes, a depender da complexidade da mistura, nós fazemos um gradiente. O que é esse gradiente? Eu vou variar gradativamente a polaridade do solvente. Então, eu tenho que começar com uma fase mais fraca, né? O que é a fase mais fraca? Uma fase onde, nesse caso, que a gente está trabalhando com a fase normal, onde a mistura de solvente não seja tão forte, tão polar. E aí, a gente pode fazer o seguinte, gradativamente, eu posso ir mudando essa proporção da fase móvel. Mudando de que maneira? Eu posso, comecei com 8:2, aí você depois pode mudar essa proporção de 7:3, sempre aumentando a proporção, nesse caso, do solvente mais polar. Então, o acetato de etilo é mais polar que o equisano. A gente vai aumentando gradativamente a proporção de acetato de etila e vai tornar essa fase móvel mais polar. E aí eu posso vir na proporção de 6:4, tá? Na proporção de 5:5, que é 1:1. E depois a gente pode inverter, inclusive, essa polaridade, ou seja, você ter mais acetato de etila, que é mais polar, do que equisano. Então, você pode vir 4:6, né? Você pode vir aqui 3:7, 2:8, né? E a gente pode ir variando mais um pouquinho isso aqui, 2:8, até que, por exemplo, você pode colocar 100% de acetato de etila. E, normalmente, quando a gente termina uma coluna, para a gente tirar tudo que tá na sílica, a gente utiliza o metanol. O metanol é muito utilizado, então eu posso colocar depois um 100% de metanol. Que aí o metanol ele vai arrastar tudo que ficou na coluna, tudo que foi mais polar, né? Então vai ficando os compostos mais polares. Então isso daqui, gente, é um sistema, é uma eluição em gradiente. E obviamente a eluição gradiente, ela tende a ser muito mais eficiente.
Claro, se eu tiver uma mistura simples, né, 2, 3 compostos, eu consigo normalmente separar numa corrida isocrática. Iso vem de igual, então isocrático. Eu vou correr a mesma fase móvel o tempo todo. O gradiente eu vou variar gradativamente a polaridade. Então, normalmente quando eu trabalho com extratos, que tem uma complexidade maior, tem uma maior quantidade de substâncias, é mais comum trabalhar com uma eluição em gradiente do que trabalhar com uma eluição isocrática. Então, só essa informação que ficou faltando para vocês, tá? Então, a gente, né, falando aqui da Cefadex, vamos voltar aqui, né, já falamos da Cefadex, nosso esqueminha, e aí, às vezes a gente precisa também recorrer a mais etapas de purificação. Então, a gente pode utilizar, né, a gente pode utilizar a filtração, né? Então, a gente pode também utilizar a precipitação. Bem, e quando eu vou concentrar minha amostra? Minha amostra vai estar lá no solvente, a gente vai ter que ir para o roto-evaporador para eliminar esse solvente. Então, para a gente monitorar, né, isso daí, é importante a gente conhecer, né, o ponto de difusão, o ponto de ebulição dos solventes, para a gente ajustar a temperatura do banho, né, e o vácuo que a gente vai utilizar. Então, aqui, né, tem essa tabelinha que ela mostra um pouco da polaridade, né, da densidade dos solventes, a polaridade e o ponto de ebulição. Então, são informações importantes quando você está trabalhando com solvente. Então, por exemplo, a gente tem aqui o hexano, né, aquele atribui uma polaridade 0, que é uma escala comparativa, né, uma densidade 0,66, que a gente tinha falado que ele, né, ele tem a densidade baixa, e aqui o ponto de ebulição, né, então aqui o ponto de ebulição de 69 graus. Então, quando você coloca, obviamente, o vácuo, você não precisa colocar no banho 69 graus, você vai reduzir essa temperatura. Então, o vácuo, ele é muito útil na rotoevaporação, por quê? Porque ele vai diminuir o ponto de ebulição dos solventes, e aí você usa uma temperatura mais baixa, né? Então, não é bom utilizar uma temperatura muito alta nesse processo de evaporação, porque se eu tiver compostos termolábeis, eles podem sofrer degradação no momento que eu estou realizando a evaporação do solvente. Então, quanto menor a temperatura que a gente conseguir trabalhar para evaporar esse solvente, mais seguro eu estou fazendo meu trabalho. Então, aqui o tolueno, benzeno, aqui o diclorometano. A venol de clorometano é mais denso que a água, né, os solventes clorados, aqui 1,325. Né? Então, aqui ele é ótimo para trabalhar no rota, né? O ponto de ebulição dele é baixo, 40 graus, então é mais fácil, você não precisa colocar uma temperatura muito alta no banho, 30 a 40 graus no banho, às vezes é suficiente. Já o butanol é mais complicado, o butanol ele tem um ponto de ebulição maior que da água, então quando você está na mistura de butanol, você vai ter muito mais dificuldade para eliminar esse solvente. O acetato de etila, né, aí em torno de 75, ele já tem um ponto de ebulição um pouco mais alto. Aqui o etanol em torno de 78, a acetona e o metanol, né, a gente vê aqui a acetona mais baixa, o metanol um pouquinho mais alto, né, e a água, né, também com ponto de ebulição um pouco mais alto. Então essa tabela aqui, ela dá pra gente uma ideia, né, de como a gente pode trabalhar com esses solventes, conhecendo essas propriedades desses solventes. E muitas vezes a gente também consegue obter nossos compostos por cristalização. Então, às vezes a gente faz testes com diferentes solventes, somente a cristalização ela vai acontecer quando a substância pura entra em contato com um solvente que ela seja pouco solúvel. Então, vai acontecer o quê? A formação do cristal. Então, isso, né, são aí o que a gente colocou de maneira geral mesmo do processo, né, de separação. Então, o nosso sonho é achar isso aqui, ó, gente. Quando a gente encontra um tubo de ensaio com cristais, isso aqui você tem grande chance de você estar com um composto puro, né? E aí quando você, né? Só que nem todo composto vai cristalizar, pode formar também sólidos amorfos, né? Mas quando ele cristaliza, né? Você tem um grande indício que você tem um composto puro. E aí, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que identificar, ver que substância é essa. Ou se for confirmar meu produto de síntese, ou se for um produto natural. Então, a gente vem novamente
com as técnicas de identificação ultravioleta, infravermelho, espectrometria de massa, ressonância. Eu posso também fazer um ponto de fusão, se for uma substância, né, conhecida, e o ponto de fusão não for muito alto, se for, sei lá, até 200 graus Celsius, eu posso fazer um ponto de fusão, né? O ponto de fusão é uma técnica barata, rápida e auxilia na confirmação, né? Então, se eu já sintetizei C e eu sei que o ponto de fusão da substância C é 96 graus, eu posso, né, além de fazer a plaquinha, eu posso, né, também fazer o ponto de fusão e ver se esse valor dele fica em torno de 96 graus. Então, é uma maneira da gente confirmar. Ou então, fazer reações para reconhecimento de grupos funcionais, né? Isso aí nem é tão usado. Mas, enfim, a gente tem essas possibilidades. Bem, falando, né, um pouco da cromatografia em fase gasosa. Na cromatografia em fase gasosa, gente, ela não vai servir para a gente isolar a substância, nem purificar. É uma técnica analítica. Então, eu posso utilizar também, além da CCD para monitorar a minha reação, eu posso também utilizar, né, a cromatografia em fase gasosa, só que não é qualquer amostra que a gente pode utilizar na cromatografia em fase gasosa. Então, o primeiro requisito é a substância tem que ser volátil. Volátil em que proporção? Um ponto de ebulição no máximo de 200 graus, eu diria 200, 250 graus. Então, na cromatografia em fase gasosa, né, a gente vai ter a fase móvel, um gás, tá? E esse gás, muito comumente, a gente utiliza o gás hélio. E a fase estacionária, ela pode ser sólida ou líquida, um líquido absorvido dentro de uma coluna. Então, a gente utiliza basicamente esse tipo de coluna, que é chamada de coluna capilar, tá? Então, a gente tem o reservatório de um gás. Esse gás tem que ter uma alta pureza. O que vai acontecer? Esse gás, ele vai vir aqui para o sistema. Aqui a gente injeta a amostra com uma seringa. E a gente tem um forno aqui no injetor. Então, minha amostra ela vai ser volatilizada, tá? E aí, ela vai ser arrastada para dentro da coluna, pelo gás de arraste, e vai acontecer o que, gente? A separação dessa mistura. Então, compostos normalmente vai sair em ordem de ponto de ebulição, tá? E aí, uma vez que essa amostra saia da coluna, a coluna ela fica dentro de um forno. E esse forno a gente vai ver, né, que tem temperatura programada, né? Depois eu vou aprofundar um pouco nessas técnicas instrumentais, tá? Aqui eu vou dar só uma visão geral. Então, essas amostras vão sendo separadas, ela vai chegar num detector, e esse detector vai amplificar esse sinal e registrar os picos dos compostos que forem saindo. Então, aqui na cromatografia em fase gasosa, a gente consegue analisar a nossa mistura de compostos, tá? Então, aqui são algumas fases estacionárias. E qual é a temperatura que essa fase estacionária suporta? Então, a gente tem em média aí 250, 240 graus, né? Então, uma muito utilizada, né? A gente tem aqui essa de 5-fenil-polidimetilsiloxano. É a fase que a gente tem, né? Uma fase estacionária que a gente tem no laboratório. E aí a gente tem aqui as aplicações, que tipo de substâncias, né, elas podem separar, então, que é ésteres metílicos, de ácidos graxos, alcaloides, drogas, compostos halogenados. Então, a depender do tipo de composto da minha mistura, eu vou ter fases estacionárias que sejam mais apropriadas. Então, obviamente, por que eu não posso utilizar o CG para separar compostos com ponto de ebulição, por exemplo, de 400 graus? Se minha coluna só suporta 350, como é que eu vou colocar essa temperatura? Uma temperatura de 400. Então, isso é uma limitação. Então, a cromatografia em fase gasosa ela é ótima. Uma pena, né, que ela só não substitui outras técnicas por conta disso, porque ela só pode ser analisada substâncias com ponto de ebulição mais baixos, né, compostos mais voláteis. Tá? Então, aqui a gente tem, né, o gás, né, o reservatório,
e aí ele vai para o injetor, arrasta a amostra, essa amostra ela é volatilizada, né? E aí ela chega no detector e vai registrando os picos. Então aqui você tem, né, aqui a separação, por exemplo, de 3 compostos. Então aqui na coluna ela fica dentro de um forno, tudo isso é controlado por um computador. E aí eu vou detalhar um pouco mais a questão das rampas de temperatura, da questão da metodologia. Então, as aplicações, né? Compostos voláteis com ponto de ebulição de até 300 graus. Compostos menos polares, né, normalmente, e que sejam termoestáveis, porque também pode acontecer da substância ser sensível à temperatura e sofrer degradação antes mesmo de ser analisada no detector. Então, a gente tem como exemplos óleos voláteis, né, de óleos essenciais, alguns flavonoides, né, mas flavonoides menores, né, sem o açúcar, né, algumas agliconas, algumas classes de alcaloides, né, então a gente fica limitado mesmo, né, aqui é uma foto de um equipamento com um injetor automático, depois a gente vai detalhar um pouco mais essas técnicas. Bem, então nós temos aqui alguns exemplos de análises, né, em cromatografia, então ela não serve só para analisar drogas, fármacos, mas é aplicada em análises clínicas, a cromatografia em fase gasosa é aplicada na perícia, no estudo de agrotóxicos, enfim, é muito vasto a aplicação da cromatografia em fase gasosa. Então aqui tem um exemplo, né, de esteroides androgênicos, né, e alguns parâmetros que foram analisados, e aí a gente tem aqui a testosterona normal e alguns anabolizantes, né, como por exemplo a oxandrolona. Então aqui nesse método ela vai ter um determinado tempo de retenção e os íons que são fragmentos característicos dessas substâncias que podem ser monitoradas. Então aqui é um exemplo de análise de doping. Então nós temos aqui esse cromatograma onde a gente tem a aldosterona, né, que é um hormônio natural, e aqui alguns fármacos, testosterona, né, e alguns anabolizantes. Então a gente vê aqui esses picos. E aqui ele mostra, né, os picos, né, de alguns, né, o perfil de amostras de urina de indivíduo adulto, sexo masculino, usuário do estanozolol. E aí a gente consegue ver aqui, né, a presença do pico dessas substâncias. Então, a cromatografia em fase gasosa ela é muito útil, por quê? Porque ela te dá a possibilidade de acoplar a espectrometria de massa. Então, quando você acopla a espectrometria de massa, vira uma ferramenta poderosíssima, né, de separação e identificação. E quando você tem compostos que não são voláteis o suficientes para serem analisados por cromatografia em fase gasosa, a gente acaba recorrendo à cromatografia líquida de alta eficiência. Então, na cromatografia líquida de alta eficiência, você, né, vai ter colunas cromatográficas. É como a cromatografia em coluna, só que uma escala analítica e automatizada. E aí você tem um detector. Esses detectores normalmente são detector UV-Vis, mas existem outros tipos de detectores que vão registrar esses picos. Então aqui a gente tem um reservatório de solvente, a fase móvel, uma bomba que vai puxar esse solvente, tá? E aqui ele vai o quê? Ele vai para o injetor. Então aqui você injeta a amostra, a fase móvel leva essa amostra, passa por uma pré-coluna, e aí ela vem para a coluna. É aqui na coluna que acontece a separação. Então os compostos serão separados, e aí ele vai chegar no detector, vai registrar um sinal, e aí o computador vai monitorar esse cromatograma. Tá? Saindo daqui, vai para o descarte. Então a gente também vai ter uma aula mais específica para detalhar esse sistema aqui para vocês. Então, por exemplo, eu tenho aqui a separação de algumas metilxantinas utilizando, né, metanol e água como fase móvel. Então, aqui foram separações de sistemas isocráticos, como eu falei, separação de sistema isocrático é quando você usa a mesma fase móvel durante toda a separação. Então, nós percebemos que a cafeína, a teobromina e a teofilina são compostos muito parecidos quimicamente, são da mesma classe, são metilxantinas. Na primeira separação que a pessoa testou, utilizou uma mistura de metanol e água na proporção de 40% de metanol e 60% de água. E aí você tem o que? Né? A teobromina mais teofilina, elas saem num pico juntos. Então, não houve a separação. Então, você separou
A cafeína mais a teobromina e teofilina, elas foram coeluídas. Numa tentativa de diminuir um pouco a polaridade, de colocar uma menor proporção de metanol, 30 de metanol para 70 de água, você tem a cafeína um pouco mais separada, só que a teobromina e teofilina continua ainda eluindo juntas. E aí, o que foi feito nessa última alternativa? Uma mistura de 20% de metanol para 80 de água. Você tem uma maior separação da cafeína, só que a teobromina mais teofilina, elas continuam coeluindo. E aí a gente, né, olha que nessas 3 tentativas, o sistema isocrático, ele não foi capaz de separar a mistura das 3 metilxantinas. A gente só conseguiu separar a distância entre a cafeína da teobromina e teofilina, mas a gente ainda tem mistura. Então, né, o que eu tinha comentado com vocês, quanto mais parecidos os compostos, quanto maior a similaridade química, mais difícil é a separação. E a gente percebe que a teofilina e a teobromina, elas são muito parecidas. Né? Então, aqui você tem a diferença, aqui você tem uma metila, aqui você tem um hidrogênio. Então, é só a diferença da posição dessa metila. Então, essa metila ligada nesse anel, na teobromina, e a metila ligada no outro anel, na teofilina. Então, a metila só muda de posição, o resto, a molécula é idêntica. Então, gente, fica bem mais difícil a separação. A cafeína, ela tem o quê? Ela tem uma metila a mais, tá? Então, como ela tem uma metila a mais, ela vai ser um pouquinho mais apolar, tá? Então, ela consegue se separar das outras. As outras têm o mesmo número de metilas no mesmo anel básico. Então, aqui, provavelmente, teria que recorrer a um sistema em gradiente para tentar realizar essa separação. Aqui, o sistema isocrático, ele falhou nas 3 tentativas, porque teobromina e teofilina são moléculas extremamente parecidas, né? São moléculas isobáricas, elas têm a mesma massa molecular, só vai mudar a posição dessa metila, então fica muito mais difícil. E aí, na aula de cromatografia líquida em alta eficiência, a gente detalha um pouco a diferença do sistema isocrático para sistema em gradiente, que são e fase normal e fase reversa, que são conceitos bastante importantes. Aqui, por exemplo, nós temos, né, uma mistura, né, desses corticoides, a prednisolona, a betametasona e a betametasona 17-valeriato. Então, um conceito bastante importante que a gente tem que lembrar é de fase normal e fase reversa. A fase normal, gente, foi aquela fase que a gente estudou ali na cromatografia em coluna aberta, onde nós temos a fase estacionária polar e a fase móvel apolar. No entanto, quando a gente está trabalhando com cromatografia líquida em alta eficiência, é muito comum, principalmente na área farmacêutica, nós trabalharmos com a fase reversa. O que é essa fase reversa? Ela é exatamente o contrário da fase normal. Então, vamos falar um pouquinho da diferença da fase normal e fase reversa, tá? Deixa eu não tô conseguindo clicar aqui. Então, lembrando, como é que é a fase normal? A fase normal, ela tem a fase estacionária polar e a fase móvel, ela é apolar. E a ordem de eluição dos compostos vai ser do menos polar para o mais polar, ou seja, polaridade crescente. Então, isso aqui é um resuminho da fase normal. A fase reversa, gente, ela é exatamente o oposto.
da fase normal, por isso que é chamado de fase reversa. Na fase reversa, você tem a fase estacionária, ela é apolar. A fase móvel são solventes mais polares, então ela é polar. E a ordem de eluição dos compostos, ela vai ser decrescente. Ou seja, vai eluir primeiro os mais polares e depois os mais apolares. Então, é exatamente o contrário, tá? Então, aqui, essa fase estacionária, lembra daqueles grupos silanóis? Então, aqueles grupos silanóis que nós tínhamos na fase normal, eles vão ser substituídos por cadeias carbônicas, tá? E aí, você vai ter uma substituição por cadeias carbônicas, C8, C18, então você vai ter isso daqui, gente. Tá? Não ficou muito bonitinho, não, mas você vai ter cadeias carbônicas, né? Então, o grupo silanol, você vai ter ele substituído por cadeias C8, por exemplo, com 8 átomos de carbono, ou C18 com 18 átomos de carbono, são os mais comuns. Então, isso, né, ele vai ser aqui esterificado, isso vai fazer com que a fase estacionária fique extremamente apolar, né, se você botar aí uma cadeia carbônica. Então, o que vai acontecer? Os compostos mais apolares vão ficar mais retidos que os compostos polares. E aí, como eu comentei, eu posso tanto fazer uma eluição isocrática como em gradiente. Então, naquele exemplo que a gente viu ali, lá das metilxantinas, ele utilizou 3 diferentes misturas isocráticas e não foi bem sucedido, de metanol e água. Bem, nesse caso, gente, o solvente mais forte são os solventes apolares. Então, aqui, quem vai ser o solvente forte? Então, aqui é a força do solvente. Um solvente forte na fase normal é um solvente polar. Por quê? Porque ele vai competir com a fase estacionária. E um solvente forte na fase reversa são os solventes apolares, tá? Então, aqui, quem são os solventes, né, fortes? Principalmente, né, quando você tem maior proporção de acetonitrila, tá? O metanol, que são solventes orgânicos. Então, a gente tem aqui essa diferença. Aí, como a gente realiza a mistura, normalmente a gente utiliza água mais um solvente orgânico. Então, nós temos uma fase aquosa, que pode ser água pura, pode ser água acidificada, pode ser água tamponada, tá? E nós temos também uma fase orgânica. A fase orgânica vai ser o quê? Um solvente orgânico, que pode ser acetonitrila, principalmente, e o metanol. Então, normalmente, a gente faz uma combinação entre fase orgânica e fase aquosa para constituir a fase móvel.
Então, aqui você vai ter a fase móvel da cromatografia líquida de alta eficiência. Então, nós temos uma mistura, né? Nós temos uma mistura de diferentes proporções da fase aquosa e da fase orgânica. Então, quando é muito pouco comum a gente utilizar a fase normal no HPLC, no CLAI. É mais comum mesmo a gente utilizar a fase reversa. Tá? Vocês vão ver, sei lá, mais de 80%. Nada. Tá? Não vou nada. Corrigir isso aqui. Tá difícil aqui. Beleza? Então, a gente vai ter misturas. Então, eu posso colocar uma eluição isocrática, onde eu posso colocar uma mistura fixa, metanol, água, metanol, água, na proporção, sei lá, de 60 para 40%, né? Volume. E realizar a mistura toda nessa proporção. E a gente, né, se eu tiver uma mistura um pouco mais complexa, é recomendado usar o gradiente. O gradiente, no caso, né, na fase reversa, quem é o meu solvente forte? Não é o solvente apolar? Então, gente, eu vou começar com maior proporção do solvente fraco, que nesse caso é a água. E vou, aos poucos, aumentando a força desse solvente, aumentando o que? A fase orgânica, que pode ser a acetonitrila, pode ser o metanol principalmente. Porque se eu começar logo com uma grande proporção de solvente forte, arrasta todo mundo sai junto. Então, não separem, nosso objetivo é a separação. Bem, então, normalmente, o que a gente faz, né, num gradiente? Como é feito um gradiente na fase reversa? Então, aqui eu tenho metanol, água. A gente começa com uma proporção maior de água e menor de metanol. Metanol aí vai ser o solvente forte, porque ele é o solvente orgânico. Então, sei lá, eu posso começar com 10% de água para 90%, ou desculpa, 10 de metanol para 90 de água. E aí, sei lá, eu posso variando isso, né? Eu posso ficar variando de 10 em 10. Então, 10, 90, 20, 80, 30, 70, 40, 60, 40, 60, 50, 50, né? A mesma proporção dos dois. Aí eu posso inverter isso, ir para 60 de metanol para 40 de água, e a gente vai diminuindo. Então, a água aqui é o solvente fraco, tá? Quando a gente trabalha com fase reversa. Aí eu posso subir 70 para 30, 80 para 20. Vou subir um pouquinho mais isso aqui para a gente. Nosso gradiente. 90 para 10 e colocar, normalmente a gente finaliza com 100% de metanol, tá? Que aí a gente arrasta tudo que for de mais apolar, vai sair. Eu posso, nessa combinação desse gradiente, também usar, ao invés de metanol, usar acetonitrila e água. Eu posso, ao invés de água, usar uma água acidificada, uma água com uma solução de ácido fórmico, por exemplo, a 1%. O que mais? Então, eu posso também utilizar um tampão fosfato,
com pH 6,8, exemplo. E aí eu posso voltar aqui para o metanol. Enfim, existem várias combinações. Como é que eu vou selecionar essa combinação? Você vai ter que avaliar sua mistura, ou ir para a literatura e verificar qual vai ser o melhor sistema para você realizar a sua separação. Então, como é que você sabe isso? Testando, tá? Então, só realmente fazendo os testes. Então, aqui na eluição, né, na cromatografia em fase reversa, que é a mais utilizada na cromatografia líquida em fase de alta eficiência, nós vamos utilizar uma fase estacionária apolar, né, que são essa sílica ligada, e a fase móvel um pouco mais polar. E aí, normalmente, a gente pode fazer o quê? Um gradiente. Como é que vai ser a ordem de eluição dos compostos? Vai sair primeiro os polares, vão eluir primeiro, e vai ficando mais retidos a polares. Então, uma vez que a gente viu agora, recapitulou aqui esses conceitos, né, a gente vem aqui para essa mistura da prednisolona, betametasona e betametasona 17-valoreato. Então, a gente tem 3 corticoides para realizar aqui uma separação, eles estão em mistura. E aí, as condições cromatográficas desse experimento foi uma coluna C18, eu falei para vocês, aqui de 25 centímetros por 4,6 milímetros de diâmetro. Fase móvel, né, ele utilizou uma fase móvel isocrática, metanol, água na proporção de 75 de metanol para 25 de água, detecção de ultravioleta no comprimento de onda de 240 nanômetros. E aí, ele mostra nessa tabela qual foi o tempo de retenção. Então, o que a gente percebe? Saiu primeiro a prednisolona, depois a betametasona, depois a betametasona 17-valoreato. E aí a gente consegue imaginar a ordem de eluição se você tem uma diferença de polaridade significativa. Então, aqui, quem saiu primeiro? A prednisolona, ela é a mais polar. Qual é a diferença dela para a betametasona? Basicamente, é a ausência desse flúor aqui. E o flúor vai tornar o composto um pouco mais apolar. Tá? Então, aqui, a prednisolona não tinha esse flúor, então ela saiu primeiro. Logo depois, veio a betametasona. E aí, da betametasona, qual é a diferença para o 17-valoreato? É aqui, ó, gente, tá vendo? Na posição 17, nós temos essa hidroxila, ela é substituída por uma cadeia carbônica aqui, ó. Ela foi esterificada, C4H9. Então, ela tem 4 átomos de carbono aqui a mais. E isso vai fazer com que essa molécula seja mais apolar. Né? Então, aqui na posição 17, ela tem uma cadeia carbônica, que essa hidroxila ela foi esterificada. E isso, se eu tenho uma cadeia carbônica, significa que eu tornei meu composto mais apolar. Se meu composto é mais apolar que a betametasona, ele vai ficar mais tempo retido na coluna, porque a coluna, a gente lembra, a coluna é apolar. Então, ele vai ter mais afinidade com a coluna, vai ficar mais tempo interagindo, consequentemente, o seu tempo de retenção ele é maior. Então, aqui o tempo de retenção foi para 17,77 minutos, mais de 10 minutos a mais ele ficou em relação à betametasona. Então, como essa cadeia carbônica aqui fez uma grande diferença. Então, a gente consegue, depender da diferença estrutural, da polaridade, se for algo assim mais óbvio, como essa mistura, a gente consegue imaginar qual seria a ordem de eluição. Então, lembrando aqui na fase reversa, tá? E aí, a gente, né, tem as técnicas de, uma vez que a gente separou, a gente tem as técnicas de identificação, que a gente vai abordar em outras aulas, né? A ultravioleta, né, onde a gente vê grupos, onde a gente consegue ver se a gente tem cromóforos, né, as duplas ligações conjugadas, então é que dá menos informação para a gente do ponto de vista estrutural, mas ela é muito útil como detector, por exemplo, no HPLC, né, no CLAI. Ela é uma excelente técnica para você auxiliar na detecção dos picos. O infravermelho, onde a gente consegue perceber os grupos funcionais, se você tem carbonila, se você tem anel aromático,
e etc. Se tem dupla ligação, tripla ligação. A espectrometria de massa, que dá a massa molecular e o padrão de fragmentação, também pode auxiliar na elucidação estrutural. E a técnica mais completa, sem dúvida, é a ressonância magnética nuclear, né, de hidrogênio e carbono, onde você vai montar o esqueleto carbono. Então, muitas vezes, a gente utiliza a combinação dessas técnicas para chegar numa estrutura, para identificar uma estrutura. Então, nem sempre você consegue identificar uma substância apenas com o uso de uma dessas técnicas separadamente. Então, às vezes, o conjunto dela, e isso vai depender o quê? Vai depender da complexidade dessa estrutura. Então, quanto mais complexa, você precisa de mais informações espectrais para montar seu quebra-cabeça, para você chegar na estrutura. Agora, óbvio, se eu só quero confirmar a identificação, que no caso da síntese, a gente já tem um plano de sintetizar uma substância. A gente conhece a estrutura da substância que a gente planejou a síntese dela. Então, eu posso um infravermelho. Às vezes, um infravermelho ele é suficiente, ou massas, ele é suficiente para confirmar se C é C mesmo, se eu formei C ou se eu formei outra coisa no meu produto. Então, nem sempre a gente vai precisar de uma ressonância na confirmação estrutural. Tá? Então, vai depender muito da complexidade. Então, não tem uma regra. Bem, a gente já comentou aqui para vocês, né, o que de informação básica que cada uma dessas técnicas estruturais, e a gente vai detalhar um pouco mais isso em outras aulas. Então, gente, né, fica aqui essa introdução às técnicas de isolamento e purificação de fármacos. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem, né, escrever aqui no YouTube, que aí eu vou respondendo. A sua dúvida pode ser também de outro colega. Então, vamos interagir. Um abraço e até a próxima aula.